Tá, para iniciar eu vou definir o que é um agrotóxico. Eles são praticamente produtos químicos feitos sinteticamente e eles têm o objetivo de matar pragas em plantações, para evitar que as plantas sejam danificadas ou acabem tendo doenças que podem afetar a colheita. Eles também podem ser aplicados para limpeza de terra, preparação do solo e durante toda a fase de crescimento da planta em diversos estágios para proteger ela. Assim eles podem garantir que as plantas cresçam, mas os agrotóxicos eles podem causar efeitos negativos também, podendo afetar a genética da planta e causar doenças e problemas em quem for consumir essa planta de genética modificada. Alguns dos elementos químicos usados no agrotóxico são bromo, carbono, cloro, enxofre, fósforo, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. O glifosato é um herbicida sistêmico de amplo espectro e dissecante de culturas. É um composto organofosforado, especificamente um fosfonato. É usado para matar ervas daninhas, especialmente as folhosas perenes e as gramíneas, que competem com as culturas. Suas propriedades herbicidas foram descobertas por volta de 1970 pelo químico John E. Francis, da Monsanto. A sua fórmula é C3H8NO5P. Tá, eu vou explicar sobre a diferença entre teratogênicos, mutagênicos e cancerígenos. Um agente teratogênico é como qualquer substância, organismo, agente físico ou estado de deficiência que, quando ele está presente durante a vida embrionária ou fetal do ser, ele acaba produzindo uma alteração na estrutura dele ou função de descendência, que acaba descendendo para os próximos descendentes daquele ser. O agente mutagênico é todo agente físico ou biológico ou químico que, em exposição às células, ele pode acabar induzindo uma mutação, ou seja, dando um dano na molécula de DNA que não é reparado no momento da replicação celular, e daí isso é passado para as gerações seguintes. Os agentes cancerígenos, ao longo dos anos, eles vêm sido estudados e, no geral, foi feita uma lista onde essas substâncias que seriam perigosas e cancerígenas, elas são naturais e podem ser de processos industriais e elas são cancerígenas para o corpo humano. O próximo ponto é o que são os bioacumulativos e biopersistentes. Eu trouxe a bioacumulação como principal ponto, que ela é basicamente um processo que faz as substâncias químicas que estão no ambiente serem absorvidas pelos organismos. Essa absorção ela pode acabar acontecendo de forma direta, ou seja, quando as substâncias elas são incorporadas pelo organismo, pelo meio ambiente, com água, o solo, o sedimento, ou seja, as plantas, ou de forma indireta, que é a partir da ingestão de alimentos que tenham essas substâncias. E o biopersistente ele seria um produto que é altamente persistente. Ele tem um alto potencial para bioacumular. Sobre a composição do glifosato, a gente trouxe ela na nossa pesquisa, mas como eu acho que acaba sendo um pouco complicado para mim comentar sobre ela, eu só vou dizer para que serve o glifosato, e ele basicamente serve para matar erva daninha, ou seja, ele é para matar erva daninha nas plantações, esse tipo de coisa. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre os perigos que os agrotóxicos trazem para nossas vidas. Primeiramente, eles podem causar muitas intoxicações, tanto agudas como crônicas, que podem muitas vezes levar a óbito, inclusive. E esses problemas gerados na nossa saúde por agrotóxicos, eles dependem de vários aspectos, principalmente como o tempo de exposição ao produto e a quantidade do produto que foi absorvida pelo corpo. Porém, eles não fazem mal só pra gente, mas também fazem mal principalmente à natureza. Uma coisa que a gente pode falar sobre é a contaminação da água, que é feita por fertilizantes, pesticidas, inseticidas e herbicidas, que são basicamente arrastados para os rios pela chuva, e assim eles acabam contaminando os lençóis freáticos. Outro ponto que a gente pode falar sobre é a contaminação do solo. O solo basicamente tem uma capacidade muito grande de reter e absorver esses produtos químicos, ou seja, com o tempo, toda vez que vão sendo aplicados esses produtos, o solo vai cada vez mais absorvendo eles, e com o passar do tempo isso faz com que o solo enfraqueça, perda cada vez mais a sua fertilidade, o que também vai afetar a sua acidez, o seu nível de acidez, e diminuir a sua biodiversidade. E tudo isso faz com que a destruição da nossa biodiversidade e dos nossos ecossistemas aumentem e cresçam drasticamente aqui no nosso planeta. Agora, outro ponto que a gente também pode evidenciar são que muitos estudos têm pesquisado sobre o assunto e têm evidenciado cada vez mais diversas ligações entre o uso de agrotóxicos e diversas doenças que são causadas em nós mesmos. Alguns exemplos são leucemias e diversos outros tipos de cânceres, ou seja, doenças gravíssimas,
Outro exemplo é alterações neurológicas, como o mal de Parkinson, por exemplo, lesões no fígado, pele e pulmão, alergias e alterações hormonais e problemas comportamentais e de saúde mental, ou seja, diversos males que o uso de agrotóxicos pode causar pra gente. Entrando na questão do uso de agrotóxicos na China, ela acaba produzindo mais agrotóxicos do que usando eles, só que ainda assim ela consome muito, sendo o terceiro país no mundo que mais consome, atrás só dos Estados Unidos e do Brasil, só que ela tem realmente destaque como produtor, sendo que ela produz mais ou menos 98% dos 1.150 pesticidas registrados pelas Nações Unidas, e grande parte desses pesticidas inclusive são proibidos na União Europeia. Já sobre a agricultura na China no geral, é interessante comentar que apenas 15 a 20% do território da China é realmente próprio para cultivo, ou seja, são terras férteis que são realmente boas. E isso é interessante porque isso faz um contraste com cerca de 45% da população ainda vive em áreas rurais na China produzindo alimento para o país. E isso acontece por quê? Porque o governo em si do país incentiva as pessoas a continuarem no campo, porque lá na China há uma grande demanda por alimento, tendo em vista que a China é a segunda maior população do mundo, tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, então eles têm uma grande demanda por alimento. Um exemplo de medida que o governo tomou para incentivar as pessoas a continuarem no campo é o plano quinquenal, que foca em melhorias no meio rural, controle do crescimento urbano. Então eles meio que de certa forma vão dispersando a concentração de pessoas para uma melhor organização do país como um todo. Além de que os agricultores ganham um subsídio do governo e eles têm vários projetos para controlar o equilíbrio entre a população que está na região urbana e na rural. E nessa questão de produção, tem muitos agrotóxicos que a China produz que acabam sendo proibidos na União Europeia por ter principalmente componentes na sua formação química que são proibidos, mas muitos deles foram recentemente liberados ao uso no Brasil. Um exemplo de um componente desses é a ametrina, que ela pode ser usada em diversas plantações, como de abacaxi, algodão, banana, café, cana-de-açúcar e milho. Nisso é um tipo de pesticida que acaba sendo muito útil no Brasil, onde tem muito desse tipo de plantação. E ele foi banido da União Europeia já faz 20 anos, que ela inclusive já foi associada por muitos cientistas ao surgimento de câncer de próstata e de ovários. Mas no Brasil foram registrados pelo menos 27 produtos comerciais contendo ela recentemente. Todos esses agrotóxicos eles são proibidos por oferecer risco à saúde pública, mas eles acabam sendo usados de maneira legal e eles vêm sempre da China. Inclusive, recentemente teve uma notícia na China de que 6 toneladas de pesticida falsificado foram apreendidos numa fábrica da empresa Yunlin, juntos de diversos aditivos de pesticidas. Praticamente eles pegavam embalagens de pesticidas legais e botavam os ilegais dentro com aditivos e um monte de coisa para poderem ser vendidos e usados em outros países, transportados e tudo mais. E esses pesticidas legais chineses eles entram muito na União Europeia. Estima-se que entre 10% e 25% dos pesticidas vendidos na União Europeia são ilegais e eles podem poluir o meio ambiente de diversas formas e colocar o consumidor em risco. Inclusive, no ano de 2016, 110 milhões de euros em pesticidas entraram ilegalmente no mercado espanhol. E essas compras são feitas principalmente para economizar dinheiro e ganhar safras boas sem gastar muito, ou para ter um pesticida mais efetivo, que vai durar mais tempo, sem se importar com o consumidor, só com os ganhos de lucro. E o jornal El Confidencial, que é um jornal espanhol, ele apontou que não chega nem a ser difícil comprar esses itens, porque tem até um site da empresa Alibaba, empresa chinesa, que te permite comprar do fabricante, e quando eles fizeram um teste se passando por um comprador, ele conseguiu contatar essa empresa e comprar metrazon e pesticidas Malathion, que são há muito tempo proibidos pela União Europeia. Falando com os vendedores, aparentemente eles fazem aquele procedimento de pegar os pesticidas legais e botar nas embalagens de pesticidas legais,
e aí nisso vai estar meio que disfarçado e eles vão conseguir transportar entre os diferentes países.